O Senhor Jesus profetizou que haveria dois tipos de pessoas quando ele retornasse: as virgens sábias e as virgens tolas. Todos que ouvem a voz do Senhor e então aceitam e se submetem são virgens sábias. Todos que não ouvem sua voz ou que a ouvem e não acreditam, ou até o negam e condenam, são virgens tolas. Reconhecer a voz do Senhor não é uma questão simples. Quando as pessoas estão cheias de noções e imaginações e não têm um coração que busca, eles irão se refrear quando ouvirem a voz do Senhor e estarão cheias de dúvidas. As virgens sábias são sábias porque elas ouvem a voz do Senhor e conseguem ver que é o Espírito de Deus que fala. São capazes de renunciar às suas noções e de aceitar a aparição e obra de Deus. É por isso que conseguem acolher o Senhor. Mas as virgens tolas não ouvem o Senhor. Só dão ouvidos ao clero e acreditam em suas próprias noções. Podem até ouvir a voz do Senhor, mas não a aceitam e assim perdem sua chance de acolher o Senhor. É aí que as virgens tolas erram. Eu costumava ser uma virgem tola. Eu ouvia cegamente o clero, achando que, já que falsos cristos aparecerão nos últimos dias, eu não deveria investigar os testemunhos de que o Senhor Jesus retornou e está expressando a verdade para fazer a obra de julgamento nos últimos dias. Eu quase perdi a salvação do Senhor dos últimos dias. Isso é perigoso demais. Eu gostaria de compartilhar minha experiência. Eu segui minha família na fé quando era pequena e sempre ouvi o padre dizer na missa: a hora do retorno do Senhor está próxima. Não ouçam os sermões de mais ninguém. A Bíblia diz: então, se alguém vos disser, aqui está Cristo ou acolá, não acrediteis nele. Porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas para seduzir, se possível, até os eleitos. Falsos cristos aparecerão nos últimos dias. A estatura de vocês é baixa e vocês carecem de discernimento. Por isso são enganados facilmente. Crer na senda errada seria trair o Senhor. Devemos continuar no caminho do Senhor e esperar a sua vinda para nos levar para o seu reino. De forma alguma devemos ouvir, ler ou investigar quaisquer outros ensinamentos, muito menos algum que diga que o Senhor já retornou. Tudo isso me parecia muito sensato. Eu era imatura e carecia de discernimento. Assim, se eu fosse desviada por um falso Cristo, minha fé durante todos esses anos teria sido em vão. Eu jurei a mim mesma que eu seria cautelosa e não ouviria ninguém que pregasse algo diferente. Um dia, em abril de 2012, Jang, um paroquiano, disse: o Senhor Jesus retornou. Ele é Deus Todo-Poderoso na carne. Ele está fazendo obra nova, a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus, que foi profetizada na Bíblia. Eu fiquei surpresa e em dúvida quando ouvi isso. Eu perguntei a ele: como você sabe que o Senhor retornou e está fazendo obra nova? Como pode ter certeza? Sua resposta foi: o Senhor Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz.
Eu as conheço e elas me seguem. E no meio da noite ouviu-se um clamor: Eis que vem o noivo, ide ao encontro dele. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O Senhor Jesus nos disse que ele retornaria e que bateria a nossa porta com suas palavras. Suas ovelhas reconhecerão sua voz por aquilo que ele diz. Acolherão o retorno do Senhor e participarão do banquete nupcial do Cordeiro. Eles são as virgens sábias. Pensem como o Senhor Jesus apareceu e operou. Pessoas como Pedro, João e Felipe ouviram sua voz e souberam que ele era o Messias que eles tinham esperado. Eles seguiram o Senhor Jesus e ganharam sua salvação. Eu li muitas das palavras de Deus Todo-Poderoso e confirmei que são a verdade. Elas possuem autoridade e são a voz do Senhor. É por isso que tenho certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Se não nos concentrarmos em ouvir a voz do Senhor, mas nos protegermos cegamente contra falsos cristos, fechando nossa porta por medo de sermos enganados, e se não investigarmos quando ouvirmos alguém dando testemunho do retorno do Senhor, estaremos propensos a impedir que o Senhor entre e perderemos sua salvação dos últimos dias. Essa comunhão foi muito esclarecedora para mim. Ouvir a voz do Senhor para acolhê-lo está alinhado com a Bíblia e as palavras do Senhor. Se eu não investigasse, nem tentasse ouvir a voz do Senhor quando alguém dissesse que o Senhor Jesus retornou, como eu poderia acolhê-lo? Eu nunca tinha ouvido ninguém comungar as palavras do Senhor desse jeito e achei sua comunhão esclarecedora. Eu queria descobrir mais, mas então me lembrei dos alertas constantes do Padre sobre a vinda de falsos cristos nos últimos dias para nos enganar e que não poderíamos ouvir os sermões de outros. Imediatamente fiquei em alerta e decidi que não devia ouvir outros ensinamentos descuidadamente. Crer na coisa errada não tornaria meus anos de fé um desperdício? Eu rejeitei o que Jung falou. Ele me disse algumas vezes que eu deveria ler as palavras de Deus Todo-Poderoso para ver se eram a voz de Deus. Mas eu estava muito na defensiva e sempre encontrei desculpas para rejeitá-lo. Alguns meses depois, meu marido voltou para casa com uma cópia de A Palavra Manifesta em Carne. Ele disse que era o que o Espírito diz às igrejas e que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado. Ele sugeriu que eu desse uma olhada. Eu temia que ele tivesse sido desviado. Então lhe disse que ele não devia dar ouvidos a qualquer um. Mas ele estava determinado a crer em Deus Todo-Poderoso. Eu temia que ele tivesse traído o Senhor. Eu só pude chorar, jejuar e orar por ele. Alguns dias depois, minha sogra também veio e disse que o Senhor tinha retornado. Ela disse: "O Senhor disse que cedo venho." Se tivermos medo de sermos enganados por falsos cristos e decidirmos que qualquer notícia sobre o retorno do Senhor é falsa, rejeitando-a totalmente, nós não estaríamos negando e condenando
o retorno do Senhor? Não estaríamos deixando de comer por medo de nos engasgarmos? Se rejeitarmos o Cristo verdadeiro, nosso arrependimento virá tarde demais. O Senhor quer que nos guardemos contra os falsos cristos para nos dizer que o Cristo verdadeiro virá nos últimos dias e que os falsos cristos se apresentarão como Cristo verdadeiro para enganar as pessoas. Por isso devemos aprender a discernir os falsos cristos. Se não pudermos fazer isso, mas em vez disso, simplesmente rejeitarmos e nos recusarmos a ouvir qualquer notícia sobre a vinda do Senhor, é muito provável que percamos nossa chance de acolher o Senhor e sejamos abandonados por Ele. O que ela disse me comoveu. Pensei, ela está certa. Tenho esperado dia e noite para acolher o Senhor. Se eu fechar meus olhos e ouvidos, como posso ouvir a voz de Deus e acolher o Senhor? Parecia que só ficar em guarda não era a solução. Seria tão tolo da minha parte rejeitar o Senhor? Quando minha sogra foi embora, vi meu marido lendo atentamente a palavra manifesta em carne. Pensei em como, ao longo dos últimos anos, a igreja tinha parecido estéril, os paroquianos tinham sido fracos e negativos, e sua fé tinha esvanecido. A fé do meu marido parecia mais forte do que nunca. Aquelas palavras podiam ter tanto poder e autoridade como diziam? Podiam ser a voz de Deus? Também pensei em como era esclarecedor o que Jung tinha dito. E se o Senhor realmente tivesse retornado? Decidi que deveria dar uma olhada para garantir que não perdesse minha chance de acolher o retorno do Senhor. E assim orei e pedi que Deus me concedesse discernimento para que eu pudesse ouvir a sua voz. Meu marido e eu lemos esta passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso depois do jantar. Crença em Deus significa acreditar que há um Deus. Esse é o conceito mais simples no que diz respeito a crer em Deus. Mas ainda, acreditar que há um Deus não é o mesmo que crer verdadeiramente em Deus. Antes, é um tipo de fé simples, com fortes sobretons religiosos. A fé verdadeira em Deus significa o seguinte: com base na crença de que Deus é soberano sobre todas as coisas, a pessoa experimenta suas palavras e sua obra, expurga seu caráter corrupto, satisfaz a vontade de Deus e vem a conhecer Deus. Somente uma jornada desse tipo pode ser chamada de fé em Deus. As palavras de Deus Todo-Poderoso eram maravilhosas. Vi que fé não é só fazer orações todos os dias, participar de reuniões e de missas em modo automático. É também praticar as palavras de Deus, livrar-nos dos nossos caracteres corruptos e ter conhecimento verdadeiro de Deus. Tal fé se conforma à vontade de Deus. Quanto mais pensava nisso, mais sentia como eram maravilhosas as palavras de Deus Todo-Poderoso, que elas são a verdade e não algo que qualquer humano pudesse dizer. Decidi que deviam ser as palavras de Deus. Baixei a guarda
Alguns dias depois, Jiang passou por nossa loja e eu compartilhei minhas preocupações com ele. Ele me disse que costumava sentir a mesma coisa. Ele temia ser enganado por um falso Cristo. Por isso ouvia cegamente o padre e não queria ouvir nenhum evangelho que alegasse que o Senhor tinha retornado. Mas ele nunca considerou se o que o padre dizia correspondia às palavras do Senhor. O Senhor nos disse que falsos cristos enganariam pessoas nos últimos dias para que aprendêssemos a discerni-los. Mas o padre deturpou o que o Senhor Jesus disse, instruindo-nos a não investigar nem ouvir qualquer notícia do retorno do Senhor. Ele não estava tentando nos impedir de acolher o retorno do Senhor? Se ele realmente estivesse preocupado que fôssemos enganados, por que ele não nos ensinou a discernir o Cristo verdadeiro dos falsos cristos? Se conseguíssemos fazer isso, não seríamos enganados. Sua explicação fez sentido para mim. O padre nos dizer que devíamos ser passivamente vigilantes era totalmente contrário ao que o Senhor dissera e era uma artimanha para nos impedir de acolher seu retorno. Eu sabia que não devia mais ouvi-lo cegamente. Eu devia ser uma virgem sábia e buscar a voz de Deus para acolher o Senhor. Pedi que Jiang me explicasse como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos cristos. Ele disse: o Senhor Jesus nos explicou o princípio para discerni-los em Mateus 24, 24. Falsos cristos e falsos profetas mostrarão sinais e maravilhas. É principalmente isso que farão nos últimos dias para enganar as pessoas. Então ele leu uma passagem das palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Se durante o dia de hoje surgir uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres, e, se essa pessoa afirmar que ela é Jesus que veio, então isso seria uma fraude produzida pelos espíritos malignos que imita Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluída e Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. A obra de Deus é irreconciliável com as noções do homem. Por exemplo, o Antigo Testamento predisse a vinda de um Messias, e o resultado dessa profecia foi a vinda de Jesus. Isso já tendo acontecido, seria errado se outro Messias viesse novamente. Jesus já veio uma vez, e seria errado se Jesus viesse novamente desta vez. Existe um nome para cada era e cada nome contém a caracterização daquela era. Nas noções do homem, Deus deve sempre mostrar sinais e maravilhas, deve sempre curar os doentes e expulsar demônios, e deve sempre ser igual a Jesus. Mas desta vez, Deus não é nada assim. Se durante os últimos dias Deus ainda mostrasse sinais e maravilhas e ainda expulsasse demônios e curasse os doentes, se ele fizesse exatamente o mesmo que Jesus, então Deus estaria repetindo a mesma obra, e a obra de Jesus
não teria significado nem valor. Assim, Deus realiza um estágio de obra em cada era. Uma vez que cada estágio de sua obra foi concluído, logo ele é imitado por espíritos malignos e, depois que Satanás começa a seguir os passos de Deus, Deus adota um método diferente. Uma vez que Deus completou um estágio de sua obra, ele é imitado por espíritos malignos. Isso deve estar claro para vocês. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso, Jung disse: Deus é sempre novo, nunca é velho. Ele não repete a sua obra. Sempre que ele vem para operar, ele inicia uma nova era e encerra a antiga, trazendo uma obra mais nova e mais elevada. Quando o Senhor Jesus fez a sua obra, ele não repetiu a obra da Era da Lei. Ele fez um estágio de obra nova sobre o fundamento da obra daquela era, para redimir a humanidade. Ele iniciou a Era da Graça e encerrou a Era da Lei. Se o Senhor viesse e repetisse a obra de redenção nos últimos dias, curando os enfermos, expulsando os demônios, mostrando sinais e maravilhas, a obra de Deus estagnaria. Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias, iniciando a Era do Reino e encerrando a Era da Graça. Ele está fazendo a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus, sobre o fundamento da obra da redenção, expressando verdades para julgar e purificar as pessoas, para que possamos ser libertos dos laços do pecado, ser purificados e salvos plenamente por Deus. Mas os falsos cristos são espíritos malignos e diabos em essência. Não importa que tipo de sinais e maravilhas mostrem, nem como se chamem de Deus. Eles não podem expressar a verdade nem as palavras de Deus. Muito menos podem iniciar uma nova era e encerrar uma era antiga. Falsos cristos só podem imitar as palavras e a obra antigas do Senhor, mostrar alguns sinais e maravilhas simples ou dizer coisas falaciosas que parecem verdadeiras para enganar pessoas que carecem de discernimento. Mas os milagres do Senhor Jesus, como alimentar os 5.000 com 5 pães e 2 peixes, repreender o vento e o mar e trazer Lázaro de volta dos mortos, jamais podem ser imitados. Falsos cristos nunca podem fazer coisas desse tipo. Isso foi esclarecedor para mim. Pensei, nunca ouvi uma explicação tão clara de como discernir o Cristo verdadeiro dos falsos cristos. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade e abrem uma senda para que as pessoas a sigam. Agora vejo que falsos cristos só podem imitar a obra que o Senhor fez no passado e mostrar pequenos milagres para enganar as pessoas. Só Deus pode iniciar uma nova era e encerrar uma antiga e expressar verdades para nos sustentar. Então, Jung me mostrou um vídeo de leitura de 2 passagens das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Deus tornado carne é chamado de Cristo. E assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem.
Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto ele realiza e conclui sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque, embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus, e aquele que é Deus encarnado há de possuir a expressão de Deus. Uma vez que se torna carne, Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer. E já que Deus se torna carne, ele há de expressar o que ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem, de conceder-lhe vida e de lhe indicar o caminho. A carne que não contém a essência de Deus, decididamente, não é o Deus encarnado. Disso não há dúvida. Se o homem pretende inquirir se é a carne de Deus em pessoa, então deve corroborar isso a partir do caráter que ele expressa e das palavras que ele profere. O que quer dizer que, para corroborar se é ou não a carne de Deus em pessoa e se é ou não o verdadeiro caminho, é preciso discriminar com base em sua essência. E assim, ao determinar se é a carne do Deus em pessoa, a chave está em sua essência, sua obra, suas declarações, seu caráter e muitos outros aspectos, em vez de na aparência exterior. Se o homem examina apenas a sua aparência exterior e, como resultado, ignora a sua essência, isso demonstra que o homem é inculto e ignorante. Depois de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso para mim, ele disse: Cristo é Deus revestido em carne, como Filho do homem, que vem para aparecer e operar entre os homens. Por fora ele parece uma pessoa comum, mas sua essência é divina. É por isso que ele pode expressar a verdade e o caráter de Deus e fazer a obra de redimir e salvar a humanidade. Nenhum ser humano poderia alcançar isso. A chave para discernir o Cristo verdadeiro é ver se ele pode expressar a verdade e fazer a obra de salvação. Esse é o princípio mais fundamental e crítico. Quando o Senhor Jesus apareceu e operou, ele parecia ser uma pessoa comum. Mas ele revelou mistérios do reino dos céus e trouxe o caminho do arrependimento. Ele ensinou as pessoas a amarem o Senhor com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua mente, a amarem os outros como a si mesmas, a perdoarem as pessoas 70 vezes 7 vezes. Ele expressou o caráter amoroso e misericordioso de Deus e, no fim, foi crucificado como eterna oferta pelo pecado para a humanidade, completando assim a obra de redimir a humanidade. A obra e as palavras do Senhor Jesus e o caráter que ele expressou nos dão a certeza de que ele era Cristo. Ele era o próprio Deus na carne. Agora, Deus Todo-Poderoso veio nos últimos dias e ele faz a obra de julgamento, a começar pela casa de Deus.
ele expressa todas as verdades que podem salvar e purificar a humanidade. Deus Todo-Poderoso revelou os mistérios do plano de gerenciamento de Deus para salvar a humanidade. Como somos corrompidos por Satanás, como Deus nos salva passo a passo, o mistério das encarnações de Deus, o significado da obra de julgamento de Deus nos últimos dias, como Ele determina o destino e desfecho das pessoas, como o reino de Cristo se realiza na terra e mais. Deus Todo-Poderoso não só desvela os mistérios da Bíblia, Ele também expõe e julga a causa principal do pecado e da resistência das pessoas a Deus, que são a nossa natureza satânica e nossos caracteres satânicos. Ele também revela seu caráter justo e santo, que não tolera ofensa. Mostra-nos o caminho para nos livrar do pecado e para nos purificar, e nos diz como deveríamos ter fé, arrepender-nos e entrarmos no reino de Deus, como deveríamos nos submeter a Deus e amá-lo, o que é fazer a sua vontade e mais. A obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias já formou um grupo de vencedores, e um número cada vez maior dos escolhidos de Deus criou testemunhos de derrotar Satanás. O reino do Evangelho de Deus Todo-Poderoso se espalhou desde o Oriente até o Ocidente, cumprindo inteiramente a profecia do Senhor. Pois como o relâmpago parte do Oriente e reluz até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. As verdades que ele expressa, a obra de julgamento que ele faz e o fruto de sua obra provam que ele é o Senhor Jesus retornado. Ele é a aparição de Cristo dos últimos dias. Ninguém pode negar isso. É como diz Deus Todo-Poderoso. Ele deixa sua obra afirmar sua identidade e permite que o que ele revela comprove sua essência. Sua essência não é sem fundamento. Sua identidade não foi tomada pela mão dele. Ela é determinada por sua obra e sua essência. Falsos cristos não têm uma essência divina e não podem expressar a verdade. Não importa o quanto insistam que são Deus, que são Cristo, é tudo falso e enganoso. Segui-los é igual a embarcar num navio pirata. O resultado não pode ser bom. Não importa como posem como Cristo, eles só podem enganar as pessoas por um tempo. Estão fadados a serem expostos pelos fatos e derrotados mais cedo ou mais tarde. Só Cristo pode expressar a verdade e fazer a obra da salvação da humanidade. É por isso que a chave para discernir o Cristo verdadeiro dos cristos falsos é ver se eles podem expressar a verdade e a voz de Deus, e se podem fazer a obra de purificar e salvar o homem. Isso é o mais importante. A sua comunhão me esclareceu tanto. A chave para discernir o Cristo verdadeiro é ver se ele pode expressar a verdade. E caso positivo, esse é Cristo, esse é o Senhor retornado. Quanto a qualquer um que não possa expressar a verdade, não importa como ele alegue que é Cristo, ele é uma fraude, um falso Cristo, um enganador. Achei esse método de discernimento tão simples e prático, que senda maravilhosa de prática. As palavras de Deus Todo-Poderoso são tão claras sobre como discernir falsos cristos do Cristo verdadeiro. Elas realmente são a verdade.
Pensei em como eu tinha sido tola e ignorante quando ouvia cegamente o padre. Eu não buscava, nem investigava a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias, temendo ser enganada por um falso Cristo. Eu não estava tentando ouvir a voz de Deus, por isso quase perdi minha chance de acolher o Senhor. Eu estava atirando em meu próprio pé e sendo uma virgem tola. Se não fosse pela misericórdia e tolerância do Senhor, se Ele não tivesse batido a minha porta por meio dos meus entes queridos e por Jang repetidamente compartilhar o Evangelho, eu teria ficado na religião pelo resto da minha vida, sem ouvir a voz de Deus e sem acolher o retorno do Senhor. Dou graças pela salvação de Deus Todo-Poderoso.